Que o Senhor nos abençoe e que por meio de todas essas oportunidades que serão oferecidas às igrejas, nós possamos ter o crescimento individualizado do membro da igreja, do líder, do diácono, do pastor, do seminarista, que estarão cada vez se tornando mais e mais servos do Senhor, participantes de sua obra, participantes de seu crescimento. Que o Senhor nos abençoe e nos conduza. É a nossa primeira palavra, é a nossa palavra de abertura deste DVD que marca o primeiro trimestre de 2009. Revistas didáticas são aquelas que pretendem atender às necessidades dos alunos nas várias áreas de sua vida, visando ao seu crescimento aprofundado nas Escrituras Sagradas. Vem acompanhada sempre da edição do professor, com sugestões pedagógicas e dos suplementos didáticos respectivos. Numa só revista, para facilitar o custo para as igrejas, a Juerp disponibiliza todo o aspecto didático e pedagógico na edição do professor da revista Caminhando Aprendendo, para as crianças de 5 e 6 anos e de 7 e 8 anos de idade. As abordagens são separadas, mas a revista é uma só, de forma a orientar o professor a como ministrar o estudo através de sugestões pedagógicas e a como usar o suplemento didático preparado para cada uma das classes. A revista Aprendendo contém o estudo dos principais conceitos bíblicos para a criança nesta faixa de idade entre 7 e 8 anos. A revista oferece diversas atividades didáticas para o crescimento espiritual e cognitivo da criança. Ela tem o objetivo de possibilitar o crescimento pessoal e interpessoal nesta faixa etária. O tema do trimestre é muito interessante. Ele está bem à frente da revista, chamando a atenção para eles. Primeiro tema, Deus, o poderoso Criador. Segundo tema, Deus, o amoroso protetor. Terceiro tema, Deus, o ajudador sempre presente. E isso, então, é desenvolvido através desses instrumentos que estão colocados em todos esses quadros aí. Vamos começar sobre Deus, o poderoso Criador. Vejam que interessante. Letras com algumas brincadeiras. Nós chamamos de letras do alfabeto, letras divertidas. Elas estão aqui recortadas e as crianças irão, a cada letra, descobrir alguma coisa que comece com aquela letra, alguma coisa que foi criada por Deus. O A é a água, o T é a terra, e assim sucessivamente. Depois, ele vai observar que Deus criou também os animais. E nós temos, então, duas historinhas para os animais. Nós temos aqui o animal e a sua casinha, um recorte, um dominó, para a criança assimilar o animalzinho com a sua casinha. Ele está recortado aqui e cada um deles identificado com a sua casinha propriamente dita. Também, para o estudo sobre os animais, nós temos a história da Arca de Noé, que vai ser uma história contada também sobre a salvação que Deus enviou para os animais, para as pessoas, para construir um novo mundo. Temos também a história de Abraão. Deus chama Abraão e nós temos então aí as histórias que estarão sendo desenvolvidas com a família de Abraão, com a família dele, depois com Jacó, a história de Jacó, e vão compor então este instrumento que temos aqui como se fosse um filme para ser apresentado numa televisão. A história fica sendo contada aqui dentro. Um outro aspecto desse Deus como amoroso protetor é a história de José, o desenlace com seus irmãos, a ida dele para a cova, a compra dele e depois quando ele vai para o Egito, né? E aqui então a história de José estará sendo contada.
Temos também a história de Moisés, ou seja, quando o Senhor retirou o povo de Deus do Egito, né? Aqui temos Moisés conversando com Faraó, temos o Mar Vermelho se abrindo, temos os homens de Israel saindo do Egito, os homens soldados de Faraó perseguindo-os, né? E a história, então, assim montada, é trazida de maneira que nós tenhamos aqui todo este desenvolvimento da história do povo de Deus, o exílio e depois a sua saída do cativeiro egípcio. A história de Moisés começa com a narrativa da sua própria, vamos dizer assim, introdução na história do povo de Israel, né? Quando ele é colocado no cestinho, aqui está o rio Nilo, aqui está o cestinho e aqui está a montagem feita para que a professora possa inserir Moisés no seu cestinho dentro do rio e depois retirá-lo do rio, ensinando o texto da lição, porque eu o tirei das águas, né? Para decorar o versículo que aqui está, nós temos a maletinha do versículo. Esse versículo é recortado e colocado dentro dessa maleta. A criança guarda como uma coisa muito preciosa aquilo que o Senhor lhe ensina através do texto bíblico. Deus fez as pessoas, não fez? Então vamos fazer com que as crianças tentem emoldurar esses dois rostos, um rosto feminino e um rosto masculino. E aqui estão os componentes, os olhos, o bigode, né? As sobrancelhas, os cílios, de maneira que a criança forme o rosto do senhor ou da senhora, do pai ou da mãe, como estamos aqui embaixo podendo ver também, né? Outro ensinamento para a criança é o certo ou errado. O que é o certo? Que ela tem que começar a compreender isso. Então, o sinal de trânsito, o semáforo ou o farol, como é chamado também em algumas cidades do Brasil, né? O que é o certo? Atravessar no vermelho? O que é o certo? Respeitar o verde quando ele está para o outro lado? São ensinamentos que estarão compondo toda a lição. Por exemplo, a lição sobre o doce ou amargo. Então, nós temos uma feição de rosto, né? Alegre, feliz, satisfeita, sorridente, por certo, com o doce, e uma outra, até arroxeada, por causa do amargo com que está convivendo. E nós temos essa lição que estará sendo ensinada às crianças. Esse último quadro aqui se refere a praticamente todo o trimestre. Então, Deus criou o mundo, Deus criou as pessoas, Deus criou os animais, todas as histórias, a história de Abraão, a escada de Jacó, a José sendo protegido, a história de Moisés, a discussão com Faraó, o Mar Vermelho se abrindo e Moisés saindo do Egito. Todas as histórias estão contidas ali como uma espécie de recuperação, de relembrança de todo o trimestre. Durante o trimestre, todos estes instrumentos poderão ser utilizados. E a revista do professor, do aluno e os livrinhos do trimestre.